artista plástico, formado em História também. A minha experiência com patrimônio, bom, eu estava recém-formado em História e fui convidado para fazer parte do efetivo da Prefeitura como chefe da seção de Cultura, isso alguns anos atrás. E é onde começou o envolvimento com as questões de patrimônio cultural, patrimônio histórico, né? O fato de ter formado em História me ajudou muito, porque eu tive uma ideia, na verdade as duas coisas, ter formado e me deparar com situações que o município exigia de resoluções de problemas relacionados ao patrimônio, tombamento, reconhecimento, todas essas questões. E eu digo assim, a minha passagem nesse sentido foi curta, porque eu fiquei nesse segmento público por 1 ano e meio como chefe de seção, mais 1 ano ou 2 como presidente do Conselho de Patrimônio. Mas embora relativamente curta, foi intensa, porque foram anos que houve propostas, mudança de propostas, que eu me aprofundei naquelas questões. As pessoas que estavam comigo, que eram meus apoios efetivos, entenderam a proposta de aprofundamento nessas questões e elas são muito delicadas. Uma das coisas fundamentais é o reconhecimento das práticas culturais, quer dizer, o patrimônio imaterial, os grupos folclóricos, outras manifestações. Eu tenho certeza que aquilo que mais nos representa, e talvez acho que em Minas, são as manifestações folclóricas, né? Que Minas tem uma característica curiosa. A gente absorveu essas manifestações, embora muitas delas nasçam dentro do nosso estado, mas na verdade são coisas que vêm da Bahia, tem coisas que vêm do Rio de Janeiro, tem muitas coisas que esse trâmite das pessoas, que veio de uma região e trouxe resquício daquilo que que ele manifestava na região dele e trouxe para cá, e vão se encontrando. A gente tem a maneira nossa de processar ela, qualquer coisa, esse principalmente, a gente processa aqui em Minas e dá a impressão que é nosso, sempre foi nosso e nasceu aqui de alguma forma, e as pessoas, o senso comum também vai por esse caminho. Quer dizer, as informações que tenho, que os grupos folclóricos, o mais antigo que a gente tem, que está em atividade, data de um pouco menos de 100 anos, é isso? Pouco menos de 100 anos, então considerando isso, então ele não é da origem da formação do município. Então o mapeamento disso vai nos levar a alguém que em algum momento veio para a nossa cidade, trouxe na bagagem cultural essa manifestação de algum lugar e reorganizou essas ações aqui dentro, e assim sucessivamente. Eu mesmo, algum expoente desse primeiro movimento que tenha saído dele e preferido fazer um novo movimento em um bairro, porque é muito característico desses movimentos que sejam de bairros, né, organizações de regiões, no caso os bairros como regiões da própria cidade. E é fundamental que reconheça, até para a própria sobrevivência deles, embora a gente tenha que ter um cuidado muito grande em adentrar dentro desses grupos, porque eles muitas vezes revelam uma carência, mas essa carência é eterna, é de origem e vai continuar, sempre vai haver esse discurso da carência, e nunca vão deixar de existir por causa da carência. Na verdade, talvez até existam mais por causa dela, mas o discurso sempre permanece. Houve um período que eu lembro mais de memória, em que o político, de alguma maneira, quase muitos políticos se apropriaram dessas manifestações para benefícios políticos, claro. Mas, ao mesmo tempo, a manifestação vai tão além disso que ela sobrevive até a isso. Quer dizer, sobreviver a um político é muito complicado, assim, pensar, é curioso, mas ainda assim, e ao longo do tempo, a política ainda continua tentando se aproximar deles. Claro que houve leis
que inibiram essas ações políticas, porque você não pode ficar prometendo coisas e na verdade, o exercício da política nesse sentido é um exercício de promessa, de ganho e recebimento daquilo que foi prometido. Mas, por algum motivo, por motivos de lei, isso já não é possível mais e os grupos permanecem, continuam existindo. Então, eu acho que tem que ter um cuidado em como adentrar, aproximar dele sem prejudicar as ações dele. Uma vez eu lembro que eu vi uma manifestação que era fora de época, da época da tradição dos grupos, que geralmente é fim de ano, né? Estava tendo um encontro folclórico, que é a união de todos os grupos da região, e alguém falou que tinha que trabalhar aquilo de maneira a fortalecer o turismo da cidade, alguma coisa desse sentido. No primeiro momento a gente até pensa, poxa, seria legal, porque de alguma forma você é um elogio à existência do grupo. Mas no momento seguinte eu comecei a pensar, mas por que você vai manipular um grupo que tem um motivo de existir? Ele não existe pelo turismo, ele não existe para criar turismo, para gerar turismo. O turista é no caso desses grupos específicos, e quase em todo o Brasil é da mesma forma, porque é o período de existência de final de ano, de dezembro e janeiro. Então, aquele que se identifica com essas práticas e admira essas práticas, sabe que aquele período ela tem que observá-los. E eles exercendo aquilo que lhe é peculiar e que é a regra dele, o motivo da existência deles. Fora isso, não há uma micagem para turista, não tem como você manipular isso, é como se manipulasse é como se modificasse os seus interesses por um interesse que não é o seu. Quer dizer, e quando é assim, está fadado a virar um fantoche, uma pantomima, está fadado a acabar, porque aí fica estritamente condicionado a uma questão venal, quer dizer, até chega um ponto que você tem que bancar aquilo para poder manter, para vender uma história, e a gente sabe que isso não funciona, não só nesses tipos de manifestação, como em outros tipos de manifestação. Por exemplo, eu sei que na nossa cidade já teve momentos que tinha grupos de capoeira, mas não é da nossa cultura e da nossa tradição. Ele não saiu de uma realidade que a gente cultuou de alguma forma por algum período. Ele simplesmente foi importado, como os grupos de alguma forma também foram importados, mas a capoeira naquele momento que eu observei por um período que tiver esse grupo aqui, ela tinha um caráter meio esportivo, uma coisa que não se definia muito bem, e a gente sabe que também numa questão, a capoeira em si, ela tem os seus códigos, ela tem as suas formações, ela tem um caráter, como os grupos folclóricos têm um caráter até religioso, tem toda uma série de fatores que a gente não pode ignorar. Ignorando isso, a gente vira turista, e a função, pelo menos minha, nossa, muitos que têm que olhar para essas manifestações com um cuidado maior, e tem que olhar para aqueles que olham também por ela, para que esses também tenham cuidado em como lidar com essas manifestações, porque senão, na verdade a gente não engole elas, eu acho que a gente não engole, a gente é engolido por elas, depois processado, e na hora que a gente vê, se a gente não tiver cuidado, a gente vê eles passarem e a gente fica, porque eles vão permanecer, esses grupos permanecem, essas manifestações permanecem, eu não tenho dúvida disso. Ela pode modificar por alguma coisa, mas parece aquela coisa que fica guardada. Tem um poema do Drummond que ele fala do eterno. Ele fala uma frasezinha que eu me lembro sempre que eu li, depois que eu li não esqueci mais. Eterno é tudo aquilo que se vive uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que petrifica e nenhuma força resgata. Quer dizer, está ali. Eles têm a característica do eterno, quer dizer, eles têm essa força, se ficar guardado uma pequena frase de um canto, se ficar guardado um instrumento em algum lugar da casa, uma indumentária,
essa coisa se resgata por algum motivo que a gente muitas vezes desconhece, eles se reorganizam e se levantam de alguma forma, porque está neles, é uma coisa da cultura mais genuína, do homem mais simples, da pessoa mais simples, que tem essa necessidade de se manifestar ao longo do tempo, uma vez no ano, se falhar um ano, no outro ano está lá, eles vão sempre procurar. Nós, que somos muitas vezes, não no meu caso hoje, mas o agente público, o agente cultural, tem que ter sensibilidade para entendê-los primeiro. Não achar que vai entrando porque temos mais informação, temos formação. Não, essa formação para eles não significa nada. Na verdade, até o elogio nosso tem que saber o tamanho, porque senão a gente mete o pé pelas mãos, a gente fica muito técnico, e tem coisas ali que vão muito além do que é o nosso conhecimento, que a gente acha que conhece muitas vezes. Não sei.